Flávio Bolsonaro precisa do apoio de Nicolas Ferreira, de pastor Silas Malafaia e, claro, da Michelle Bolsonaro, que é a pessoa que a gente vê a mais próxima do ex-presidente nesse momento. Olha, vamos começar pelo Silas Malafaia, que talvez esse seja o menos óbvio, porque ele é um pastor importante, é o pastor de uma igreja importante, mas não é o pastor da maior igreja brasileira. E a gente sabe que os evangélicos, eles são divididos em igrejas, diferentemente, por exemplo, da igreja católica, que tem um líder. Os evangélicos, cada igreja tem seu líder, cada igreja tem seu pastor, cada igreja tem suas ideias, eles têm liberdade para interpretar a Bíblia, né, de modo específico, e também tem liberdade para falar de forma política, de uma mais liberdade do que teriam, por exemplo, os católicos. A importância do Silas Malafaia, eu acho que quem melhor resumiu foi na reunião da bancada, que foi o pastor Marco Feliciano, deputado federal pelo PL de São Paulo, e que tenta ser candidato ao Senado entre os paulistas. O que o Marco Feliciano falou quando pediu a palavra e falou, olha, Flávio, os evangélicos, não leve os evangélicos como público cativo, como eleitorado cativo. Você precisa se aproximar, você precisa manter essa interlocução com os evangélicos. Para você ver, na última eleição, 30% dos evangélicos não votaram em Jair Bolsonaro. Você tem que ir atrás desse público, cara. Não dá para você perder esse eleitorado porque não quer se aproximar de um ou outro líder evangélico. Ele não citou especificamente o pastor Silas Malafaia, mas pediu para o Flávio Bolsonaro procurar lideranças evangélicas, algo que ele fez ao longo do final de semana e que deve fazer nas próximas semanas ainda, conversando com outros líderes evangélicos e até com padres católicos, pelo que tem falado-se nos bastidores aí. Ele vai procurar alguns padres católicos populares ali, não falou em nomes, mas deve procurar um ou outro. Então a importância do Silas Malafaia é justamente assim, olha, é alguém com mídia, é alguém com que fala com muita gente e que precisa estar próximo de Flávio Bolsonaro para que, no mínimo, não se perca esse eleitorado. Porque divergências nesse núcleo pode ser fatal para uma candidatura que depende dos evangélicos para se eleger. Passando para o segundo, Nicolas Ferreira. Nicolas Ferreira é o deputado federal mais popular no Brasil e de um estado-chave, Minas Gerais. Tanto que Jair Bolsonaro queria Nicolas Ferreira candidato ao governo. Não vai acontecer por opção pessoal de Nicolas Ferreira, porque o ideal seria que tivesse um candidato do PL, com o número 22 na urna em Minas. Nicolas não quer, então eles estão tendo que negociar quem que vai ser esse candidato. Agora, que o Nicolas tem muita entrada entre os jovens mineiros de todo o Brasil e nas redes sociais, de modo que nenhum outro deputado do PL tem, isso é inegável. Então, o Nicolas precisa estar. E ele mostra cada vez mais que ele não quer ser conhecido como apenas um aliado de Bolsonaro, e sim sozinho. Ainda tem esse poder, né, de captar outros nomes, captar outras pessoas, outros votos, já que ele tem esse puxa-voto. Né? Ele quer voos próprios. Agora, também na reunião da bancada, ele deixou muito claro o seguinte, olha, o meu papel não é ser simplesmente ficar aqui enaltecendo as virtudes de Flávio Bolsonaro. O meu papel também nessa ideia de voo próprio é desgastar o Lula, porque a eleição vai ser decidida em quem tem menor rejeição. Então o meu trabalho ali de estar batendo no Lula, de estar expondo o Lula, de estar mostrando o que o governo faz, naqueles vídeos de fundo preto que são um sucesso, seria fundamental na visão do Nicolas e também na visão do Jair Bolsonaro. Então, ter o Nicolas ali conversando bem com Flávio Bolsonaro neste momento, especialmente de pré-campanha, quando os apoios ainda não estão definidos, é fundamental. Porque dependendo da rejeição de um ou de outro, a gente pode ver que os partidos do Centrão pulando de uma chapa para outra, porque ali eles não têm exatamente coerência ideológica. Eles têm mais a ideia de, vou estar com quem vai ser governo, né, que é algo fundamental. E a Michelle Bolsonaro, então, é alguém da família, alguém do núcleo o núcleo familiar de Jair Bolsonaro, é a pessoa mais próxima de Jair Bolsonaro, quem está todo dia ali levando a refeição para Jair Bolsonaro e funciona realmente como uma interlocutora de Bolsonaro, assim como o Flávio. Agora, que ela é muito popular entre as mulheres, muito popular novamente entre os evangélicos, que são, especialmente as mulheres, é um público que o Jair Bolsonaro sempre teve dificuldade de entrar. E que o Flávio Bolsonaro, por consequência, também vai ter dificuldade de entrar. Então, você ter a Michelle ali ajudando nesses núcleos também é fundamental para a campanha do Flávio Bolsonaro. E a gente vai ficar muito ligado, porque, como eu gosto de dizer sempre,